Olá a todos os simpatizantes da Umbanda e aqueles que buscam compreender o mundo real, quem somos, esse universo que nos cerca. Abordaremos um tema extremamente importante para o nosso autoconhecimento: espírito, magnetismo pulsante no universo. Apesar de observarmos na Terra uma preocupação excessiva com a estética do corpo físico, esquecidos de que somos espíritos cósmicos vivendo temporariamente aqui, Pai Joaquim de Aruanda nos relembra que o espírito é uma das mais belas construções do Pai e que ele é capaz de vivenciar oportunidades e experiências em diversas dimensões do universo, com auxílio de seus corpos sutis, impulsionado pelo ímã envolvente. A partir desse conceito, fizemos as seguintes perguntas a Pai Joaquim de Aruanda. O que é a alma e qual a sua correlação com o espírito cósmico? Como o espírito pode viver em dois mundos? O que são pontos e conexões do ímã envolvente? Eu sou Maria Regina Vilarinho, dirigente do Centro Espírita Tenda de Aruanda em Brasília, responsável pela editora Luz e Conhecimento, onde editamos as obras mediúnicas de Pai Joaquim de Aruanda e Pai Sebastião do Congo. Em nossos estudos de Umbanda, Pai Joaquim de Aruanda nos diz que na magnífica programação do Pai, após a criação do ímã envolvente e eixo magnético no átomo espírito, o pulsar de seu coração envia para cada futuro espírito as matrizes energéticas definitivas de quem deverá ser no contexto de sua família cósmica, possibilitando que este se torne um ser e possa caminhar no universo, entre as diferentes dimensões, moradas, com o amparo amoroso de sua família cósmica, da família universal e da hierarquia sublime. No magnetismo envoltório do eixo, entre reações e informações recebidas nas matrizes previamente definidas no átomo espírito, ao receber do ímã central do grandioso magnetismo sublime os raios das energias tridimensionais em altíssimas frequências vibratórias, torna-se necessário que pulsações e vibrações específicas ocorram em perfeita sintonia com esse ímã central, seguindo a lei natural do de construções das almas que povoarão o infinito. Isto é, os átomos espíritos, em meio à sintonia ou à sincronia desses eventos constantes e ininterruptos, são estabilizados pelo magnetismo incondicional vibrante, que sustenta os berçários nebulares esplendorosos. Esta energia suprema, comandada pelas interações psíquicas e dos sentimentos de amor do Pai e das mentes sublimes, cria um ambiente de profundo conforto, permitindo que, enquanto os átomos espíritos reajam às frequências do amor eterno e aos componentes de sua célula familiar, também recebam as matrizes sublimes para a criação de seus respectivos corpos sutis. Pai Joaquim de Aruanda nos diz que no contexto e após a saída do espírito do berçário, que os arcanjos especialistas, a exemplo dos alquimistas, entram em ação com cálculos precisos para que as operações e reações químicas ocorram entre átomos e células que deverão formar os diferentes tecidos dos corpos sutis. Outros especialistas deverão trabalhar com os diferentes materiais ou diferentes matérias que devem formar os corpos, que devem ser condizentes com os componentes físico-químicos dos sentimentos e dos psiquismos presentes em cada morada onde o espírito for de encontro aos aprendizados. Psicólogos e sociólogos auxiliam com os cálculos matemáticos para que as reações e explosões envoltório-magnéticas
ocorram de acordo com as frequências vibratórias de indivíduos e coletividades durante as imigrações interestelares. E nessa complexidade de especialistas que auxiliam o espírito, observamos em tudo o Pai e hierarquia sublime atua para que o espírito tenha tecidos atômicos sutis, forças magnéticas condizentes com os aprendizados, as moradas e as humanidades com as quais terão contatos, o que evidencia o amor magnânimo de todos para com cada um de nós. Nesse cenário extraordinário de amor incondicional, devemos então perguntar: o que é a alma e qual a sua correlação com o espírito cósmico? Existe diferença entre elas? Entre esses dois termos? E aí nós observamos que o espírito, ao desenvolver e aumentar a sua frequência vibratória, ganhando cada vez mais autonomia em suas decisões e ampliando a estabilidade das energias tridimensionais, como os sentimentos e os pensamentos, torna-se um ser pulsante e vibrante, e podemos nos referir a ele também como alma que circula por todo o cosmo, ao lado de seu amor eterno, família cósmica e universal, amparado pelo Pai e mentes sublimes. A alma e seu mecanismo pulsante, na eternidade e no infinito, se encaminham para o fortalecimento das conexões e das programações em qualquer dimensão do universo, associado às frequências irradiantes das mentes sublimes. Ou seja, nunca estamos sozinhos. As forças magnânimas do dínamo espiritual das almas e os impulsos que todos recebem do Pai, como demonstrado pela ciência cósmica, revela a precisão da organização e a complexidade da criação de cada um de nós e o caminhar cósmico de cada um também, cuja precisão permite que o espírito sempre relembre quem é e que se aprofunde nos estudos grandiosos da filosofia do Um. Sua posição e frequência reafirmam que existe uma ordem no universo assegurada por uma lei, que é a do Um, a qual se desdobra em inúmeras outras. Os fatores concretos e absolutos estabelecidos por essas leis e pela sabedoria magnética do Pai demonstram que os espíritos não desaparecem com a morte do corpo físico, nem mesmo vivem inertes em locais onde tudo receberão sem qualquer esforço ou atividade. Ao contrário, se acredita na Terra, a alma caminha pelos processos da involução, que é a saída do berçário e o contato com diversas estrelas e frequências vibracionais, até a fase da evolução, que é quando se torna ciente do seu papel como co-criador do Pai. Nessa fase, o espírito cósmico ou alma dá início aos aprendizados e vivências nos mundos de suprema ventura, de posse definitiva de sua liberdade incondicional. Uma vez na Terra, como o espírito pode viver em dois mundos? Na laboriosa tarefa do autoconhecimento e em meio aos processos distorcidos dos aprendizados, os espíritos submetidos às vivências na Terra recebem da sublimidade maior a oportunidade de desprendimento dos corpos, cujo mecanismo permite aos seres se locomoverem no plano físico e, igualmente, no mundo real, isto é, entre os dois mundos. Esse mecanismo é vulgarmente conhecido por alguns como sonhos, outros como projeção astral, outros como desdobramentos e assim por diante. A maioria dos seres nas estrelas densas acham irrelevantes sonhos, desdobramentos, projeções astrais, e muitos dizem não se lembrar de nenhum deles. Todavia, não é necessário apenas sonhar para que o espírito possa se desprender e buscar outros espíritos com os quais sintoniza, seja pelo ódio ou pela companhia que lhe agrada. Em qualquer momento que haja relaxamento natural das forças magnéticas entre os corpos sutis, esse fenômeno pode ocorrer.
Por exemplo, ao ouvir uma música agradável, lendo um bom livro que nos prende a atenção, ou um estado de relaxamento provocado. Mesmo que sua memória do corpo físico não revele onde e com quem esteve claramente, esse momento fica registrado em seu eixo magnético e sua consciência, em razão da movimentação das energias, do sentir, pensar e agir, que tudo assimilam, tudo que está ao nosso redor, tudo assimilamos. As consequências do desprendimento podem ser percebidas e analisadas por se tornarem perceptíveis nas atitudes que o espírito passa a adotar, mesmo que ele negue isso. Exemplificando esses dizeres, temos sensações de alegria e paz, lembrança de locais ou de pessoas queridas, ou ainda fortes intuições com as quais sonhamos, ou que surgem repentinamente em nossa mente, causando emoções, demonstram o contato que tivemos com as famílias cósmicas ou com algum ser que de nós se aproximou e que vem em auxílio para algum tipo de aprendizado ou para a solução de algum problema que está nos afligindo. Se prestarmos atenção em alguma dessas sensações, acompanhado pela análise dos sentimentos que envolveram o contato, ou seja, o grau de alegria ou o alívio por ter encontrado a solução para algum problema, vamos perceber que alguém nos auxiliou e que veio renovar as nossas esperanças, fazendo com que o nosso coração reagisse com alegria. O contrário também pode ocorrer. Se demonstramos estados irritadiços, mudanças de humor, instabilidade emocional, ou surgem pensamentos maldosos que evidenciam aventuras menos dignas, em locais de baixas frequências vibratórias com os quais sintonizamos, significa que, durante o sonho, o desdobramento ou o desprendimento dos corpos, estivemos com esses seres e nesses ambientes. Com o pensamento circulando em ondas mentais persistentes, após a reafirmação de pactos com os afins, crises de ciúme, desconfianças, calúnias ou maledicências provocam verdadeiras tempestades morais internas e externamente no espírito, provando que estivemos nesses locais, ou indicando que estivemos nesses locais. Além disso, desejos subvertidos que foram cuidadosamente guardados podem aflorar, estimulando as degradações e as quedas dolorosas durante essas sintonias ou durante esses desdobramentos, os sonhos. Observamos com esses exemplos, então, que o espírito tem uma grande facilidade de locomoção entre os dois mundos, muito mais do que ele imagina, muito mais do que ele quer reconhecer. E para isso precisamos entender o que são pontos e conexões do ímã envolvente, que facilitam esses deslocamentos ou essas vivências. Os acadêmicos que estudam o ser humano e seu corpo na Terra o consideram uma máquina biológica complexa, controlada pelo cérebro e o sistema nervoso. Às vezes, essa máquina pode ter emoções, sensações e sentimentos que a influenciam, assim como apresenta uma alma. Pai Joaquim de Aruanda nos diz que a movimentação da alma entre moradas e dimensões conta com o auxílio de pontos e conexões no ímã envolvente do espírito, para que haja fluxo de energias entre e dentre os corpos sutis. Isto é, durante essas movimentações e mesmo durante o nosso caminhar, nós trocamos energias no ambiente onde estamos com seres com os quais entramos em contato ou sintonia. Mesmo que queiramos ignorar a nossa movimentação entre os dois mundos, entre diferentes dimensões, Pai Joaquim de Aruanda nos relembra que, se analisarmos atentamente a história, nos certificamos que em épocas distintas os mestres universais deram continuidade a esse conhecimento na Terra.
ele ainda se propaga, demonstrando que este não se iniciou na Terra, mas é em razão das programações estabelecidas pelo Pai e mentes sublimes, que essas informações se disseminam e mantêm sua essência cósmica em todos os povos, para que o ser humano conheça a si próprio, saia da condição de exilado e ganhe a liberdade. A questão da energia absoluta ou prana para os indianos, a energia vital ou ki para os chineses e a estruturação dos átomos na constituição da energia e dos elementos para os pitagóricos se entrelaçam continuamente nos estudos, teorias e conceitos deixados por trabalhadores do Pai nas magníficas civilizações do passado. As suas essências, mesmo frente às deturpações, persistem e são aplicadas na atualidade por fazerem parte do pensamento e filosofia cosmológica, que em breve dominará a Terra, mudando o modo como os seres humanos se veem e tratam as enfermidades psíquicas e as físicas. Ou seja, haverá uma reestruturação da medicina, saindo da condição de tratar uma máquina para o estado de integração e harmonia dos corpos sutis, levando em consideração a sua inserção no universo e em diferentes dimensões vibracionais desse universo. Assim observamos que prana, ki e átomos para os povos antigos eram a base e a origem de todas as formas de energia e matéria, permeando, envolvendo e controlando não apenas o corpo físico, mas também o psiquismo e toda a natureza humana e universal. De tal modo que no ser humano a energia sublime, ao deixar o corpo físico, o leva ao desencarne. Ao se alterar, o enfraquece, e ao provocar desarmonias mais graves, o torna enfermo. Com isso, vemos que Empédocles já falava na influência dos 4 elementos, Hipócrates nos humores, há muito mais de 2000 anos. A ciência cósmica nos mostra que os pontos no ímã envolvente agem por pulsações independentes, mesmo estando interligados e exercerem funções diferentes, porém simultâneas. Os pontos envoltórios magnéticos, ao pulsarem, emitem sons que são visíveis e audíveis para os seres de maior frequência vibratória, como os arcanjos, por exemplo. Cada ponto apresenta velocidade própria e, por isso, o envio de fluxos de energias envolve cálculos precisos para que haja envio da quantidade exata de átomos e o consequente estabelecimento da frequência, velocidade e potência destes. E aqui temos uma imagem de alguns destes pontos e conexões que permitem o fluxo das energias entre os corpos e destes com as diferentes dimensões. Esperamos que todos analisem e reflitam sobre isso, para o autoconhecimento. Encerramos as nossas reflexões magníficas de Pai Joaquim de Aruanda sobre o espírito como um magnetismo pulsante e vibrante do universo. E aproveitamos para deixar mais reflexões do Mestre Universal, Lao Tzu ou Lao Tse. Quem conhece o mundo físico é sensato. Quem conhece o universo do Um é iluminado. Quem percebe a realidade e a si é inteligente. Quem transforma os sentimentos para entender a realidade e a si é sábio. Quem vence os vícios e a indiferença é forte e determinado. Quem transforma a si mesmo torna-se invencível e cósmico, por ter adquirido o conhecimento, a sabedoria e a liberdade incondicional.
Agradecemos por estarem conosco até aqui. Esperamos vocês no nosso canal da Tenda de Umbanda para mais estudos da Umbanda. E até a próxima oportunidade.